Então, do último bloco ficou a seguinte pergunta no ar. Então, por que o texto diz, e não é só aqui em Jó, nós temos mais um texto bíblico que está lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, aonde diz que Satanás acusa os santos do Eterno dia e noite. Como isso é possível, então? Bom, nós já vimos que, primeiro, não é comparecendo ao trono do Eterno. Isso nós já deixamos claro, que não é comparecendo ao trono do Eterno. Segundo, se fosse possível Satanás realmente, conforme diz lá em Apocalipse, vamos até ler o texto. Está lá em Apocalipse 12, 10, a senhora pode ler, é para nós? Apocalipse 12, versículo 10. Ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora vieram a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o que os acusava diante de nosso Deus dia e noite. Então veja-se só, se nós fôssemos entender esse texto dentro da literalidade com que ele se nos apresenta, assim como essas questões que nós estamos vendo do livro de Jó, a conclusão é que Satanás já não iria de vez em quando até o trono. Ele moraria. É uma constante, ele né? moraria, porque se ele acusa os filhos do Eterno de Dia e noite, então ele mora do lado do Eterno. Precisaria que se fosse assim. E nós sabemos que isso é total. Ele nem pode ir ao trono do Eterno. Quanto mais lá ficar dia e noite acusando a quem quer que seja. Então, o que o texto, na realidade, está nos mostrando? Bom, o texto está nos mostrando, primeiro, que Satanás é o acusador. Isso é certo. O próprio nome, né? Já vem de diabolos. A segunda coisa está nos mostrando é que a acusação dos santos perante o Eterno. Sim, a acusação. Mas, e está nos mostrando, e é isso que o texto quer nos mostrar, que quem promove essa acusação é Satanás. Então, Satanás promove uma acusação dos santos junto ao Pai dia e noite. Ele promove, mas não é ele quem faz. Ele só consegue fazer isso através de outros santos, através da língua de outros santos. Esses sim têm acesso ao Pai, conforme toda a Bíblia vai nos mostrar. Entendeu? Nós, como filhos do Pai, por meio da oração, nós temos acesso ao Pai. E o que não faltam são santos então, feridos. São as nossas próprias palavras. Exatamente. O que não faltam são santos feridos com outros santos, acusando outros perante o Pai, impulsionados por Satanás, feridos por Satanás, magoados por Satanás, e quando vão orar, passam a acusar outros perante o Pai dia e noite. E como quem promove isso é Satanás no coração de muitos santos, que não deveria ocorrer, mas ocorre e muito, é desta forma, é isso que o texto está querendo nos mostrar. É como então se Satanás aproveitasse da própria fraqueza do homem. Do homem. Satanás não não vigiar os seus lábios e acusar uns aos outros, e dentro dessa acusação mútua de um irmão contra o outro, Satanás então se utiliza. Exatamente. Satanás não consegue nada contra o homem sem que seja por meio do próprio homem. Satanás... Quer dizer que até para Satanás agir, ele precisa do homem. Até para Satanás agir contra o homem, ele precisa... é essencial para ele o homem. Sem o homem, Satanás não consegue fazer mal algum ao homem. Isso é um princípio bíblico constante também. Então, é desta forma... É porque nós ouvimos do próprio pastor que Deus ele ouve os seus filhos. Os seus e filhos. Não a Satanás. Exatamente. E uma vez que a palavra que sai da boca dos filhos de Deus não são condizentes com o espírito deste Deus, Satanás vai agir. Exatamente. É isso mesmo? Satanás fere por várias razões, aonde os filhos de Deus dão brecha, aonde os filhos de Deus
violam a palavra, ali Satanás passa a ter legalidade para ferir os filhos de Deus. E os filhos de Deus feridos uns pelos outros, então nas orações eles vão se queixar ao Pai e acusar uns aos outros. E como é Satanás quem os fere, então é por isso que o texto está dizendo que Satanás dia e noite comparecia junto ao Pai para acusar os filhos certo, do Pai. Tá claro. Mas Satanás não vai, repito mais uma então, vez. Então as nossas palavras podem alimentar Satanás. Mas Satanás não vai junto ao Pai, muito menos acusar a quem quer que seja. Então, é esse o entendimento da Bíblia como um todo. E aí nós estamos vendo... E esse princípio está em toda a palavra, né? Em toda a palavra. E nós estamos vendo toda a Bíblia harmonizada. Sim. Nós estamos vendo que o livro de Jó não é nenhum livro de paradoxo. Nós estamos vendo. Basta nós lermos e sabermos harmonizar o livro de Jó como um todo. Então, lá no capítulo 3, pastor, quando o próprio Jó, ele se amaldiçoou, então é como se ele, com aquelas palavras dele, estivesse dando a Satanás a ocasião para feri-lo até, não é isso? E ali ele está mostrando que verdadeiramente ele tinha na alma dele. Ali ele está dizendo isso. Certo. Volto a dizer, até então, o Deus que Jó conhecia, que tinha sido ensinado para ele, que era o Deus dos cananeus, era Baal. Era um falso Deus. Ele estava reverenciando não o Deus revelado na palavra, mas era um falso Deus. Baal. Era um falso Deus Baal, ao qual ele acreditava ser o verdadeiro Deus. Era esse Deus que ele servia, era esse Deus que ele sacrificava, era esse Deus que ele vai dizer no versículo 21 do capítulo 1, que é um Deus que dá e que toma. Ora, o Deus da Bíblia, o único e verdadeiro Deus, a senhora pode ler para nós Romanos 11, 29? Enquanto a senhora procura, eu vou ler aqui o versículo 21 do capítulo 1 de Jó. Diz assim: No saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele dizia que não tinha problema nenhum, porque era o que ele tinha sido acostumado, a servir a um Deus que dá e um Deus que toma. Mas não é esse o Deus da Bíblia. Não é esse o Deus eterno. Lê para nós, Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Isso, conforme dizem outras traduções. As dádivas de Deus são sem arrependimento. E é lógico que só pode ser sem arrependimento. Como que um Deus que é onisciente, um Deus para o qual não existe nem passado e nem futuro, um Deus para o qual toda a eternidade está patente diante dele a cada instante, como que ele pode ser surpreendido para ter que se arrepender e revogar qualquer coisa? Só revoga, só se arrepende aquele que é surpreendido. E isso é impossível de ocorrer com o nosso Deus. O nosso Deus dos impossíveis, ele tem dentro dele, justamente por ele ser o Deus dos impossíveis, ele tem uma série de impossibilidades, dentre as quais ele tem a impossibilidade de se surpreender, ele tem a impossibilidade de se arrepender, ele tem a impossibilidade de negar-se a si mesmo, conforme o texto bíblico diz. Então, esse é o verdadeiro Deus, e não o Deus que Jó até então servia, que era um Deus que dá e que toma, um Deus que engana, um Deus que barganha para conseguir coisas iludindo as pessoas. Então nós estamos... E no capítulo 2, no versículo 10, nós vamos ver que o Deus que Jó servia era ainda, conforme diz aqui o Jó 2:10 diz: Mas ele disse para a mulher: Como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ora, veja-se só, para ele era normal, ao Deus que ele servia, dar o bem e dar o mal. Mas não é isso que a nossa Bíblia
nos mostra. Então, pastor Marcelo, daí a expressão de Jó, quando ele oferecia sacrifícios dos 10 filhos a este Deus, e o próprio Jó então declara, eu vou sacrificar os meus filhos, vai que um deles ofendeu a este Deus, e este Deus zangado poderá feri-los. Então era numa base de medo. De medo. Que Jó se relacionava com este Deus. Com esse Deus, exatamente. E era essa um não é a relacionamento realidade de medo conforme aqueles que servem aos falsos deuses, aqueles que servem a Satanás têm, o servem por medo o tempo todo. Então Jó sabia o que os filhos dele faziam. Poderia fazer sabia o que os filhos dele faziam nessas festas que davam. Então ele entendendo aplacar a ira deste Deus, desse Deus que eles conheciam, então ele sacrificava. Pastor, e não é triste nós então sabermos que há muitos no cenário evangélico que cultuam este Deus com medo? Olha, porque o que a gente vê são pessoas que confessam o Senhor, confessam a palavra, mas têm medo deste Deus. Se relacionam com um Deus lampião, eu diria, um Deus que quebra a perna. Então nós estamos vendo que este não é o Deus que a palavra está revelando. Mas foi o Deus que vem sendo pelos séculos dos séculos ensinado aos cristãos, a ponto deles não só se relacionarem com Deus, o verdadeiro Deus, o nosso Deus, por medo, porque assim é ensinado a eles, por isso nós começamos lendo Provérbios 23, 7, que diz, como assim pensas, assim ele é. Ele é. Exatamente por causa disso. Então, por serem ensinados assim os cristãos foram levados a pensar e assim acontece na vida deles. Daí a importância que, conforme nós começamos a mostrar, a importância de se conhecer de forma contextualizada com a Bíblia o livro de Jó. Mas prosseguiremos em outro bloco.